Ano de 1942. Caminhões militares Opel Blitz cruzam os campos devastados da Europa. Do transporte de tropas e suprimentos à distribuição de armamentos do Terceiro Reich, os Opel Blitz se tornaram peças indispensáveis para o sucesso da Guerra Relâmpago. Um verdadeiro símbolo da logística e do poderio nazista. Mas há uma paradoxal e incômoda verdade por trás dessas incansáveis máquinas de guerra. Elas não foram projetadas por engenheiros alinhados ao regime, tampouco foram fabricadas em algum complexo estatal alemão. Na realidade, pertenciam à Opel. E desde 1929, a Opel era propriedade da General Motors, um dos gigantes de Detroit e um dos principais fornecedores civis e militares do lado aliado. Como foi possível que o capital norte-americano servisse, nos bastidores, aos interesses militares do Führer? Quais foram as consequências enfrentadas pela Opel após a Segunda Guerra Mundial? E como a marca conseguiu sobreviver até os dias atuais? Esta é a história da Opel, uma marca com mais de 160 anos, nascida como símbolo do engenho alemão, absorvida por interesses norte-americanos, que colaborou ativamente com o regime nazista sob o olhar lucrativo de seus representantes internacionais, e que hoje segue traçando seu caminho sobre o asfalto, ainda que com um perfil mais discreto. A história da Opel começa em agosto de 1862, quando um jovem de 25 anos, chamado Adam Opel, monta sua primeira máquina de costura em uma pequena oficina em Rüsselsheim, cidade próxima da atual Frankfurt. Nascido em 1837, Adam era o filho mais velho de um mestre ferreiro. Aprendeu desde cedo a trabalhar com metais, fechaduras e mecanismos minuciosos. Seu destino parecia traçado, herdar o negócio da família, mas sua ambição era outra. Sonhava em conhecer Paris e conseguiu. Depois de uma jornada por Liège, Bruxelas e Londres, chegou finalmente à capital francesa. Lá, encontrou algo que mudaria sua vida: a máquina de costura. Uma inovação tecnológica em plena expansão. Fascinado por sua complexidade e utilidade, Adam decidiu mergulhar de vez nesse mercado. Ao retornar a Rüsselsheim, em 1862, fundou sua primeira oficina. Em pouco tempo, a qualidade de suas máquinas o posicionou como um dos fabricantes mais confiáveis da Alemanha. O diferencial era sua capacidade de adaptação. Adam projetava cada máquina conforme as necessidades específicas de seus clientes. Essa personalização, aliada a uma produção disciplinada, permitiu que sua empresa crescesse rapidamente. Logo, a oficina ficou pequena e ele se mudou para uma fábrica maior. No final do século XIX, a Opel já era um dos principais exportadores de máquinas de costura da Europa. Mas Adam não parou por aí. Em 1886, motivado pelo crescente interesse na mobilidade individual, ele decidiu investir no setor de bicicletas. Começou com velocípedes, depois triciclos e mais tarde bicicletas de segurança. Em 1888, inaugurou sua primeira instalação, dedicada exclusivamente à produção de bicicletas. A Opel foi pioneira ao incorporar inovações como pneus de borracha, rolamentos de esferas e cubos de roda com roda livre. Na década de 1920, a empresa se tornou a maior fabricante de bicicletas do mundo. Curiosamente, Adam nunca foi um entusiasta dos automóveis. Considerava-os perigosos e pouco confiáveis. Sua visão era prática e quase austera. A mobilidade deveria ser útil, não espetacular. Por isso, ele jamais construiu um único carro.
Adam Opel faleceu em setembro de 1895, sem imaginar que seus filhos mudariam para sempre o rumo da empresa. Karl, Wilhelm, Heinrich, Fritz e Ludwig Opel herdaram não apenas a infraestrutura, mas também uma mentalidade industrial moderna. Em 1899, firmaram uma parceria com Friedrich Lutzmann, engenheiro automotivo de Dessau, e lançaram o primeiro carro da marca Opel. A sociedade foi breve, mas marcou o início de uma nova era. Em 1906, a Opel já havia produzido 1.000 unidades, e em 1909, com o icônico Dr. Wagen, ofereceu um carro por menos da metade do preço da concorrência, cerca de 3.500 marcos alemães. O automóvel deixava de ser um luxo e passava a ser uma ferramenta relativamente acessível. Naquela época, o mercado automobilístico ainda engatinhava, mas a Opel estava à frente. Por meio de acordos estratégicos, inovação técnica e uma expansão agressiva da produção, a marca se tornou, por volta de 1914, o maior fabricante de automóveis da Alemanha. Sua capacidade industrial e sua imagem como símbolo de progresso colocaram-na à frente de concorrentes como Benz e Daimler. Durante a Primeira Guerra Mundial, como tantas outras empresas, a Opel contribuiu parcialmente para a produção bélica. Mas o verdadeiro desafio veio com o pós-guerra, o colapso econômico da República de Weimar, marcado por hiperinflação, desemprego em massa e tensões sociais, corroeu o consumo interno. Ainda assim, a Opel sobreviveu, em parte graças ao seu tamanho e à sua estrutura flexível, que lhe permitiu se adaptar. Em 1924, a empresa implementou a linha de montagem, inspirada no modelo de Henry Ford, com o modelo Laubfrosch, que foi um enorme sucesso. Mas o golpe mais duro viria com o crack de 1929. A Grande Depressão abalou os alicerces da economia global. Para uma empresa como a Opel, altamente dependente do mercado doméstico, a situação era crítica. As exportações despencaram, o crédito desapareceu e a família Opel percebeu que precisava de mais do que austeridade, precisava de respaldo. Foi nesse contexto que, ainda em 1929, o gigante de Detroit entrou em cena. A General Motors, em plena campanha de expansão global, adquiriu 80% da Opel por 33 milhões de dólares da época. 3 anos depois, em 1931, consolidou o controle total. A Opel passava, assim, a fazer parte de um império industrial transatlântico. A família Opel se afastou do controle operacional, mantendo apenas cargos honorários. Em seu lugar, assumiram figuras-chave como Alfred P. Sloan e James D. Mooney, vice-presidente internacional da GM, que mais tarde estabeleceria relações diretas com altos escalões do regime nazista. Até 1933, a Opel operava como uma filial americana com rosto alemão, mas, com a ascensão de Hitler ao poder e a consolidação do Terceiro Reich, o cenário mudou drasticamente. A colaboração entre grandes corporações e as instituições nazistas tornou-se peça-chave na nova ordem econômica. E enquanto a Noite das Facas Longas marcava uma nova fase de violência e purga política, as linhas de montagem da Opel continuavam a girar, discretamente sincronizadas com os engrenagens do poder. Assim, aquilo que começou como um sonho familiar, forjado no ofício e na engenhosidade artesanal, acabou se tornando uma engrenagem a serviço de interesses expansionistas muito mais sombrios.
Quando Adolf Hitler chegou ao poder, a Alemanha estava quebrada, ressentida pelas imposições do Tratado de Versalhes e dilacerada por anos de crise econômica. Sua promessa era clara: restaurar a glória alemã, reindustrializar o país e levar o povo de volta ao trabalho, à ordem, à supremacia. Mas para alcançar tudo isso, ele precisava de algo mais do que a propaganda de Goebbels, precisava de motores. Desde o início, o Terceiro Reich compreendeu que sua ambição geopolítica exigia uma base industrial poderosa. E poucas coisas seriam tão estratégicas quanto o transporte, movimentar tropas, abastecer frentes de combate, manter a logística nacional. O caminhão era tão importante quanto o fuzil. Foi aí que entrou a Opel. Desde 1929, sob o controle da General Motors, a marca havia se tornado uma referência no setor automotivo europeu. Sua infraestrutura em Rüsselsheim, sua experiência com produção em massa e sua rede de distribuição a tornavam ideal para ser integrada ao projeto nazista. A Opel era tão estratégica que, enquanto Hitler promovia com Ferdinand Porsche o ambicioso carro do povo, o futuro Volkswagen, a GM respondia com o bem-sucedido Opel Olympia, lançado em 1935. O nome fazia referência direta aos Jogos Olímpicos de Berlim. Era mais barato, mais moderno e mais acessível. Mas naquele ano simbólico, o lançamento mais importante foi o Opel Blitz, um caminhão utilitário projetado originalmente para uso civil, mas rapidamente militarizado. Quando a guerra estourou, o Opel Blitz tornou-se a espinha dorsal, logística da Wehrmacht. Transportava soldados, armas, alimentos e suprimentos, desde a invasão da Polônia até as praias da Normandia, onde marchavam os soldados do Terceiro Reich. Lá estava o Blitz. As fábricas da Opel produziram dezenas de milhares de unidades. Também fabricaram componentes aeronáuticos e motores para tanques leves. A eficiência alemã alcançava seu auge. Mas a que custo? À medida que o conflito se intensificava, a produção passou a contar com trabalho forçado em condições extremas, desde prisioneiros de guerra até civis deportados da Europa Oriental. Enquanto isso, a General Motors, em Detroit, projetava uma imagem pública de patriotismo e apoio aos aliados, mas na prática mantinha uma relação ambígua com suas filiais do outro lado do Atlântico. Na época, alegaram ter perdido o controle operacional da Opel após o início do conflito. No entanto, diversas investigações, incluindo arquivos desclassificados e depoimentos do próprio Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, indicaram que a coordenação continuou, de forma indireta, até pelo menos 1942. Uma das figuras-chave nessa relação foi James D. Mooney, vice-presidente internacional da IGM, que visitou a Alemanha em várias ocasiões e se reuniu pessoalmente com altos membros do regime, incluindo Hitler e Göring. Esses encontros foram justificados como diplomacia corporativa, mas mostravam o quanto os negócios ignoram fronteiras e bandeiras. Ele não foi o único. Da sede em Detroit, Alfred P. Sloan, então presidente da General Motors, optou pelo silêncio estratégico. Enquanto promovia o progresso industrial nos Estados Unidos, evitava qualquer condenação pública ao regime nazista ou às operações da Opel. Graham K. Howard, diretor de operações internacionais, defendia abertamente que as corporações deveriam operar além das ideologias. Em seu livro America and a New World Order, ele postulava que os negócios deveriam ser guiados por interesses econômicos e não por compromissos morais. Na Alemanha, Wilhelm von Opel, filho do fundador, já sem controle direto da empresa, filiou-se ao Partido Nazista e contribuiu ativamente para suas campanhas.
E na liderança da filial, Rudolf A. Fleischer, diretor-geral da Opel durante o Terceiro Reich, coordenava a produção com precisão industrial, enquanto supervisionava uma força de trabalho de aproximadamente 8.000 pessoas, submetidas a condições brutais. Juntos, executivos, burocratas e tecnocratas transformaram a Opel em uma fábrica a serviço do regime, uma cadeia de comando silenciosa, onde o aço e os lucros falavam mais alto que qualquer ideologia. Em 1944, as fábricas da Opel foram bombardeadas pelos aliados, uma empresa americana destruída por aviões americanos por fabricar veículos para seus inimigos. Mas a contradição não terminou aí. Anos depois, a General Motors recorreu a um programa federal de compensação, criado para empresas com ativos danificados no exterior. E em 1967, recebeu 33 milhões de dólares da época, pelos danos sofridos na planta da Opel. Uma história real que levanta uma pergunta incômoda. Onde termina a guerra? E onde começa o negócio? A história da Opel não é uma exceção. Ford, IBM ou ITT também mantiveram laços econômicos e estratégicos com o regime nazista. Mas o caso Opel GM se destaca pela escala, pela duração e pela ambiguidade moral que o envolve. Nos julgamentos de Nuremberg, as grandes corporações industriais não foram o centro das atenções. Condenaram-se os arquitetos do genocídio, mas não aqueles que lucraram com os motores que o impulsionaram. A engrenagem econômica que sustentou o Terceiro Reich foi tratada com indulgência. A prioridade era reconstruir a Europa, e para isso era preciso fábricas em funcionamento, não processos judiciais. A General Motors recuperou o controle total da Opel quase imediatamente após a queda do regime. Nenhum de seus altos executivos enfrentou acusações. Mesmo figuras como Wilhelm von Opel, membro do Partido Nazista, ou James Mooney, o mediador corporativo com o regime, escaparam de consequências significativas. A cidade de Rüsselsheim, situada na zona de ocupação americana, facilitou o reinício das operações. Com apoio logístico, proteção política e fundos indiretos do Plano Marshall, a Opel ressurgiu como um ator-chave na reconstrução da Alemanha. A Guerra Fria precisava de uma Alemanha capitalista forte e a Opel era uma peça útil nesse tabuleiro. Durante as décadas de 1950 e 1960, a filial alemã tornou-se um símbolo do Wirtschaftswunder, o chamado milagre econômico alemão. Modelos como o Rekord, o Kadett, o Kapitän ou o Manta tomaram as ruas da Europa. Carros confiáveis, acessíveis, funcionais e até com certa personalidade. Fizeram parte do novo cenário da classe média ocidental. A Opel se expandiu por Bélgica, Países Baixos, Itália, Espanha e Reino Unido, destacando-se como uma opção favorita frente a marcas locais. No final dos anos 60, a Opel controlava cerca de 20% do mercado automotivo europeu. Na Alemanha, dizer "meu primeiro carro foi um Opel" era tão comum quanto nos Estados Unidos dizer "meu primeiro carro foi um Chevy". Mas sob essa imagem renovada de sucesso, persistia uma omissão deliberada. O passado era empurrado para as margens. Toda lembrança incômoda da colaboração com os interesses do Führer era absorvida pela lógica do crescimento econômico. Não houve reparação, nem gestos simbólicos, apenas produção. Durante as décadas de 1970 e 1980, o cenário começou a mudar. O brilho econômico se apagava,
A ascensão das marcas japonesas, a crise do petróleo e as decisões lentas da GM em nível global começaram a arrastar a Opel para a irrelevância. Enquanto a concorrência inovava, a Opel repetia fórmulas. O que antes era símbolo de eficiência passou a soar antiquado, presos à burocracia. De uma matriz distante, que não compreendia o mercado europeu, a Opel se transformava, aos poucos, no reflexo de uma arrogância industrial que se recusava a mudar. O novo milênio trouxe consigo uma década de desgaste para a Opel. Enclausurada na arquitetura corporativa de uma General Motors em declínio, a marca alemã passou a sofrer cortes sistemáticos, fechamento de fábricas e uma crescente perda de autonomia. Sua capacidade criativa foi engolida por estratégias globais que já não compreendiam o mercado europeu. Durante os anos 2000, a Opel tentou se sustentar com modelos como o Astra, o Insignia e o Corsa. Mas a narrativa da marca já não era clara. As campanhas falavam de juventude, sustentabilidade e tecnologia, porém, sem coerência nem continuidade. Em pouco tempo, a Opel do milagre econômico alemão se diluiu, e a crise financeira global de 2008 foi o golpe final. A General Motors declarou falência e só sobreviveu graças a um resgate histórico de bilhões de dólares, liderado pelo Tesouro dos Estados Unidos durante o governo de Barack Obama. Nesse processo de reestruturação, a Opel foi colocada na mesa. Discutiu-se sua venda, até mesmo sua dissolução, mas a GM optou por mantê-la, mais por inércia do que por visão estratégica. O preço foi alto, milhares de empregos perdidos, investimentos congelados e uma identidade fragmentada. Finalmente, em 2017, a General Motors decidiu encerrar o ciclo. Vendeu a Opel ao grupo francês PSA, Peugeot Citroën, que mais tarde se fundiria no conglomerado Stellantis, precisamente em 2021. Assim terminava uma relação que ia além do contratual, uma união transatlântica que por quase 90 anos entrelaçou o poderio industrial norte-americano com um dos nomes mais simbólicos do engenho alemão. A venda não foi um simples ato, foi uma retirada estratégica. A General Motors deixava para trás um continente que, desde a Segunda Guerra, jamais conseguiu entender completamente. A Opel, após anos de decisões tardias, erros de posicionamento e excesso de burocracia, tornara-se um fardo que precisava ser deixado para trás. Sob o comando da Stellantis, a Opel tenta se reinventar, embora já sem o pulso criativo nem o vínculo cultural que a tornavam única. Hoje, adota um perfil mais sóbrio, focado na eletrificação, em plataformas compartilhadas e na eficiência técnica. Mas o legado pesa. Durante décadas, a Opel foi ícone de mobilidade acessível, progresso técnico sem ostentação e promessa de futuro para a classe média. E enquanto a Stellantis projeta o amanhã, o silêncio sobre o passado incômodo permanece intacto. O caso da Opel não é apenas uma anomalia histórica. É a radiografia de um século em que o avanço técnico nem sempre caminhou junto com o progresso humano. De uma pequena oficina de máquinas de costura criada por Adam Opel a se tornar peça fundamental da máquina de guerra e, mais tarde, um símbolo da Alemanha reconstruída, a Opel encarnou diferentes versões do futuro e hoje segue esse caminho, sob outra bandeira. E você? O que achou da história da Opel? Você sabia o quão indispensável foi essa companhia mítica para os ideais de Hitler? Se essa história te prendeu, talvez
você queira descobrir como uma poderosa dinastia do Piemonte definiu o destino de toda uma nação. Nos vemos no próximo vídeo.